o homem está diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sempre que as pessoas vieram a Ele, Ele pedia a elas que fizessem alguma coisa para demonstrar fé. Algumas falharam no teste de fé quando vieram até Jesus Cristo. O moço veio correndo para Jesus Cristo, rico, não tinha necessidade de nada materialmente, mas ele disse: eu tenho tudo, mas eu não tenho vida eterna. Eu vou até Jesus Cristo porque é a coisa que está me faltando, eu quero vida eterna. E a Bíblia relata que este moço correu para Jesus Cristo, chegou diante de Jesus Cristo, ajoelhou e disse: mestre, bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Às vezes, nós conhecemos a expressão em português que diz: nadou, nadou e morreu na praia. Era o caso típico dele. Veio a pessoa certa. Se tivesse que fazer a pergunta sobre vida eterna, ninguém poderia ter melhor resposta do que Jesus Cristo. Veio na atitude certa, ele se ajoelhou, ele se humilhou diante de Jesus Cristo. Ele fez a pergunta certa: o que eu devo fazer? Ele não disse: Jesus, o que o senhor pode fazer para me dar? O que eu tenho que fazer? Ele estava disposto a fazer alguma coisa. Veio no tempo certo, veio enquanto era jovem. Veio a pessoa certa. Veio com a atitude certa. Fez a pergunta certa. Recebeu a resposta certa. Bom mestre, o que eu devo fazer? Quando eu falo com Deus, Ele conhece o meu coração. Amém. Ele sabe se é verdade o que eu estou falando ou não. Glória a Deus. Cada palavra que eu digo aqui, só Deus conhece. Se é verdade ou não, Ele conhece o meu coração. Amém. Jesus via o coração das pessoas. E a Bíblia diz: Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Você conhece os mandamentos? Desde pequenininho, de cor e salteado, de trás para frente, pode mandar qualquer um, sei todos eles. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem, reparte, dá aos pobres, e aí você vem e segue-me, e aí você vai ter a vida eterna, vai ter um tesouro no céu. Ele veio no tempo certo, veio na atitude certa, ele fez a pergunta certa, ele veio a pessoa certa, ele obteve a resposta certa. Na hora dele decidir, ele tomou a decisão errada. São Marcos, no capítulo 10, se eu não me engano, e no verso 22, relata: mas ele, pesaroso destas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Jesus não estava interessado que o moço ficasse pobre. Jesus não estava interessado que o moço fosse vender tudo para dar aos pobres, porque o iria dar muitas vezes mais. Mas o ponto é que ele chegou a Jesus dizendo: a coisa que eu mais quero é a vida eterna. E Jesus provou para ele que a coisa que ele mais queria era, na realidade, segurar a fortuna que ele tinha, os bens que ele possuía. Jesus Cristo conhecia o coração, e aquele moço falhou no teste que foi dado a ele. E este moço é cego e ele está diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo quer que o moço faça alguma coisa para demonstrar que ele tinha fé em Jesus Cristo. E prossegue: tendo dito isto, disse Jesus: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Agora imagine este senhor, este moço, cego. Como ele vai chegar até o tanque? Ele não consegue ir até o tanque, ele não sabe ir lá sozinho. E esse moço agora com barro em ambos os seus olhos, e ele começa a pedir a ajuda de alguém. Você pode me levar até o tanque de Siloé? E algumas pessoas dizem: esquisito, passaram um barro no olho do homem e mandaram ele para o tanque. Você pode me levar? Mas não precisa, deixa eu limpar. Não, ninguém toca nisso aqui, ninguém mexe. Aleluia. Eu vou lavar no tanque de Siloé. Mas por quê? Porque o moço que me untou me mandou ir lá e disse que eu vou voltar vendo. Glória! As pessoas que estavam lá, coitado do cego,
O outro está abusando dele, fazendo o coitado sofrer. Fez esse negócio com cuspe. Pôs no olho dele. Como que diz? Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Glória a Deus. E o cego: alguém pode me levar até o tanque? Ele chega até o tanque. Quando ele chega até aquele tanque, e ele pega a água e começa a lavar o seu olho. E lava o seu olho com água. E pega a água e lava o seu olho. Abre o seu olho. E ele está vendo. Aleluia! Glória a Deus! Quando você recebe a Jesus Cristo, aquela água era o ponto de transformação que abriu os olhos dele. Amém. E você recebe a Jesus Cristo, e você vem à igreja. Você é instruído e é batizado. Quando você vai até aquela água, é uma transformação que o passado fica e os seus olhos espirituais são abertos e você começa a enxergar mais da glória de Deus. E Jesus Cristo não ficou ali para dizer para alguém: está vendo? Vendo o que eu fiz? Não. Deixou o moço. Então os vizinhos, agora o moço começa a voltar para a casa dele. O moço está vendo. E provavelmente ele passava chegando à casa dele, o vizinho sentado na varanda, e o vizinho gritava primeiro: boa tarde, falava o nome dele. E ele respondia. De repente ele está vindo, ele sabe onde é a casa dele, ele vê aquela pessoa na janela, na frente da casa, a pessoa grita boa tarde, e ele abana e começa a andar na direção daquela pessoa e ninguém está ajudando ele. Os vizinhos começam a dizer: espera aí, eu estou falando com a pessoa errada, não pode ser ele é cego. E hoje é sábado, ninguém pode fazer isso no sábado. Ninguém pode ser curado no sábado, nenhum homem pode ser curado, mas não é possível, parece ser ele. Se fosse hoje, iriam dizer: fizeram um clone dele. Não pode ser ele. E eles começam a questionar: mas você é o vizinho aqui? Ele fala: você queria dizer o cego? Eu era cego. E você está curado, não é? E os vizinhos olhavam, e a Bíblia diz, uns diziam: é este, e outros diziam: parece com ele. Ele disse: sou eu. Reconheceram pela voz: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus. Oh, glória! Fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai-te ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Eu não sei. Jesus não precisava ficar ali para receber a glória e reconhecimento dos homens, não. Glória a Deus. Eles tinham dificuldade em admitir isso. Gente, não é possível. Ele fala, a voz é igual, é tudo igual, está até com a mesma roupa, mas agora ele está vendo. Eu mostrei o relógio, perguntei se era quadrado ou redondo, ele falou que era redondo. Eu mostrei, perguntei da cor, ele está vendo, esse homem era cego, ele está vendo tudo agora. Mas nós vamos perguntar aos fariseus. Vamos levar aos fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época. Eram aqueles que sabiam tudo, que se consideravam perfeitos, e tudo que não estava alinhado com a fé deles, eles achavam que era errado. Vamos levar até os fariseus, porque isso aqui é além da minha compreensão. Eu não consigo entender o que aconteceu a este homem. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. O problema que Jesus fez é que fazer o lodo era trabalhar, e ele não poderia trabalhar no sábado. Então Jesus fez o lodo, então eles tinham um problema com Jesus. Ele fez isso no sábado. Glória a Deus. E eles começam a olhar e ficar duvidosos disso. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe. O rapaz já estava ficando cansado, impaciente.
todo lugar, todo mundo começa a perguntar a mesma vez, a mesma coisa, repetido, mas como